algumas pessoas têm também essa percepção. Eu queria trocar essa ideia com vocês hoje, sabe? E, cara, eu não tinha parado para pensar ainda, mas muitas pessoas elas têm usado ferramentas tipo React.js, o Vue.js, o Nuxt, ou o próprio Next, ou usando Astro para fazer uma landing page, por exemplo, para fazer uma coisa mais simples, sabe? Você não necessariamente precisa dessa tecnologia toda para fazer isso, e eventualmente, né, quando você começa a construir em HTML, CSS, JavaScript, você percebe que tem essa questão de, cara, você aprendeu a usar isso aí, você quer usar em tudo, sabe? Um exemplo próprio é o meu próprio portfólio, cara, que eu construo. E um exemplo próprio disso é o meu próprio portfólio, que eu construí ele e acabei fazendo em Next, e hoje ele já está com uma dependência. Então, quando eu coloco a questão do Next para rodar, eu tenho que rodar já que aquela dependência está depreciada. Daqui a pouco o meu portfólio vai dar problema, eu vou ter que sentar e ver o que eu preciso mudar, sabe? Para poder continuar fazendo ele acontecer. E aí isso me acende um sinal, um problema, que é até que ponto, e isso me acende um alerta, até que ponto usar essas tecnologias mais avançadas, né, como React, como Next, que é o caso do meu portfólio que eu uso, para criar essas outras coisas, essas ferramentas mais simples, um portfólio, uma landing page, uma coisa mais, sabe, que não precisa tanta tecnologia. E na verdade, se você fizer o básico bem feito, ele já vai entregar muito bem. Então, cara, existe esse movimento. Será que qual o real benefício de tu usar um React.js, um Next, para fazer uma landing page, por exemplo? E aí eu comecei a pensar nisso e me perceber que daqui a pouco você estava usando um canhão, sabe? Um canhão gigante para matar uma mosquinha desse tamanho. E é essa a provocação que eu quero trazer para vocês e que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso, tá? E vamos discutir sadiamente, certo? Eu não estou defendendo o React ou o Next, são as áreas que eu atuo hoje e eu tenho mais experiência falando neles, né? Mas eu quero que você leve isso para Astro, para, sei lá, se você programa PHP, Java, qualquer outra linguagem, sabe? Que você, vou criar uma API em Java para poder suportar todos os meus serviços num portfólio, numa landing page, sabe? Será que precisa mesmo? E esse é o ponto que eu quero levar para vocês, essa complexidade que a gente está adicionando nas coisas, principalmente nessa questão da web, mas que existem em vários outros pontos da nossa jornada de trabalho aí, né? Então, hoje em dia, quando eu fui desenvolver um site recentemente, eu fiz ele todo bonitinho, fiz ele em CSS e JavaScript, uma landing page que eu estou usando já está rodando ela. Ainda não para o público, mas ela está ativa no site, no domínio certo. Eu estou rodando alguns testes para ver se a plataforma que eu uso aguenta, enfim. Ela está no pré-produção, assim. Daqui a pouco eu vou virar a chave e vou começar a espalhar ele para a galera. Eu fiz ele usando basicamente o padrão web, HTML, CSS, JavaScript, bem simples mesmo. Eu consegui, cara, otimizar o SEO dele muito. A entrega dele foi muito boa por causa que todas as coisas que eu preciso já estão ao redor do site. Eu preciso um ícone, ele já está lá. Eu não preciso, por exemplo, no React.
eu tenho esse ícone, eu vou chamar uma biblioteca, eu vou fazer uma request fora e vou trazer. Não tem aquele monte de script, de JavaScript lá esperando alguma coisa acontecer para ele ser acionado, que me fez ter ali 99% de performance, 100% de acessibilidade, 100% de SEO e 100% nas outras medidas. Então, assim, cara, é uma entrega. Se você olha o site, você, cara, é muito bonito, dinâmico, com animação. É um site bacana, sabe? E ele não usa, assim, por trás tanta tecnologia. Se eu fizesse em React, eu não tenho certeza se ele teria a mesma desenvoltura. Claro que eu poderia fazer ele ter esses resultados, mas ainda assim eu ia ter que bolar outras estratégias para evitar JavaScript muito carregado, entendeu? Entre outras coisas. Então eu fico com essa preocupação. Será que eu estou usando tudo isso, sabe, toda essa tecnologia para uma coisa, uma landing page, que geralmente um negócio pequeno ele vai precisar de uma landing page para vender para seus clientes. Então, será que eu vou ter que trabalhar mais? Será que eu vou ter que ter um over-engineering? Será que eu vou ter que pensar mais, sendo que o simples, né, o feijão com arroz já entrega aquele mais que eu teria que pensar? Então, eu comecei a pensar nisso, comecei a entender isso justamente no curso de SEO para devs que eu tive, e eu comecei a ter essas indagações, essas questões. E aí me surgiu essa questão: quando vale a pena usar? E novamente peço para vocês botar quando vale a pena usar um framework desse tipo, certo? Para que a gente possa discutir. É importante a gente escolher a ferramenta certa nessa hora, entendeu? Porque se você vai fazer uma landing page, você tem, por exemplo, no carregamento ele não está bem acertadinho, ele não está bem encaixado. Então você abre o site, ele demora para carregar o seu script, entendeu? Até aparecer alguma coisa. Isso vai diminuindo o ranqueamento no site. Você pode perder clientes com isso. Uma pessoa, quando abre o site, dizem estudos que ela fica até 3 segundos. Se nada acontecer, ela dropa do site, ela vai embora, né? Então, no final do dia, cara, quem vai dizer se é bom aquela abordagem que a gente está ou não é o cliente, né? E a maneira de medir isso é usando o PageSpeed ou outra ferramenta como o PageSpeed do Google, né? O Google Lighthouse. Então, eu trago esse questionamento para vocês terem na mente de vocês. Usem ferramentas de performance, usem ferramentas que vão validar o seu negócio, a aplicação, o que você está criando, para ver se faz sentido para aquilo que você está fazendo, o seu projeto. Quando eu comecei a pensar nisso, estava olhando para o meu portfólio e eu via que o meu portfólio não tá do jeito que eu quero, apesar do rosto dele e tudo, tá bonito, tá ali apresentando o meu detalhamento. Existem algumas coisas que não funcionam em alguns navegadores específicos, principalmente Safari ali, que tá tendo uma incompatibilidade. Então, volta e meia eu tenho que dar uma olhada ali nos erros que são capturados pela aplicação para poder ver o que aconteceu, que uma pessoa não conseguiu ver o meu site. Só que se eu fizesse ela no HTML básico, no CSS, no JavaScript, eu não teria aqueles erros, porque isso pode ser dependência do Next, que então vem sem coisas do tipo. Então, o impacto na experiência, né, o impacto que a gente tem nessa experiência é muito grande. Se eu tivesse pensado há algum tempo atrás que isso pudesse acontecer no meu portfólio, talvez eu não teria desenvolvido em Next. Certo? Eu usei ele para aprender, aprendi muito sobre Next.js. Foi logo na época que entrou no hype, embalou, né? Next começou a engrenar e, cara, muito forte para e-commerce, para outras coisas do tipo. Então, eu comecei a fazer o meu portfólio para estudar nessa linguagem, aprendi bastante, mas para portfólio ele não tem o que eu preciso. Então, a minha experiência teria sido melhor como desenvolvedor se tivesse feito só HTML e CSS. Então, eu convido vocês, eu faço esse questionamento para vocês se perguntarem, será que eu estou fazendo essa aplicação, essa coisa que eu estou fazendo, ela precisa de tudo isso? A gente tem que se voltar sempre
nessa abordagem, certo? E a gente não pode também deixar de pensar adiante, né? Por exemplo, daqui a um tempo, por exemplo, eu quero vender cursos no meu site que tem meu portfólio. Então, poxa, aí faz sentido eu manter o Next, né? E aí eu vou ter uma página depois que vai ter produtos e tudo mais. Eu quero benefícios do Next e tudo mais. Então faz sentido. Ou não vou ter nada disso, eu quero só o meu portfólio. Então, cara, vou dar 2 passos para trás, vamos tirar esse framework e vamos fazer uma coisa mais bonita, né? Então, eu queria trazer essa discussão justamente para isso. Será que vale a pena a gente ter é, um framework, uma lib tão grande assim, para coisas mais simples que uma landing page, uma coisa mais básica? Será que daqui a pouco a gente não pode usar tecnologias mais pé no chão, assim, que vão entregar isso, certo? É importante a gente ter essa atenção também, não só pelo lado da simplicidade, né, da gente poder entregar isso aí, mas também é, uma visão ali de um curto, longo prazo, de repente, a gente também não fazer um negócio simples e ter que refatorar tudo, né, que isso também vai causar uma perda de tempo aí, uma dor de cabeça. Então, cara, sem, sem querer ditar regra nada, mas quando você for fazer um negócio, dá uma pensada assim no longo prazo, no curto prazo, sabe? Para você ter essa visão de que, poxa, eu estou investindo um tempo aqui que não vai ser útil, ou eu estou investindo pouco tempo numa coisa que vai ser muito importante. Eu deixo esse pensamento aí que me vem essa semana para vocês aí. Espero que possa ajudar vocês da melhor maneira e que a gente gere uma discussão e continue essa conversa nos comentários, beleza? Se gostaram dessa minha reflexão, desse meu pensamento, deixa o gostei aí, por favor, isso me ajuda demais e ajuda nessa criação de conteúdo que eu estou fazendo. Então, eu fico por aqui. Se quiserem passar lá na live, quando eu estiver em live, a gente conversa ao vivo daí, beleza? Até mais, gente. Obrigado!